os investidores que ganham dinheiro na bolsa, isso é uma coisa que eu ainda não vi, são raros os analistas que eu vejo falando isso. Mas quem ganha dinheiro na bolsa realmente são aquelas pessoas que não perdem dinheiro na bolsa. Como assim? Peraí. São as pessoas que sobrevivem. Quem ganha, anota essa aí, quem ganha dinheiro na bolsa é quem não perde dinheiro na bolsa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast O Investidor. Aqui nós discutimos as estratégias que você pode utilizar para sair de vez dos problemas financeiros e se tornar um investidor vencedor. Isso é, aquele investidor que realmente ganha dinheiro investindo. Meu nome é Júlio César. Meu nome é Daiane Mendes. E o tema de hoje é a diferença entre perder dinheiro e ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Muito Tô aqui bom. novamente com a Daiane Mendes, minha esposa, minha querida e linda e maravilhosa esposa. Isso aí. E vamos começar? O que você preparou pra gente? O que a gente vai discutir? Muitas perguntas boas, porque o tema pede. Chama bastante, né? O tema pede. Então, eu já quero começar perguntando pra você o que é uma ação. Acho que muita gente tem dúvidas sobre isso. Eu, antes de começar a investir, a verdade, antes de te conhecer, eu não sabia, né? Então, eu acho que isso vai ajudar muita gente a entender, né? Por onde até começar. Porque Sim. uma vez que ela entende o que é uma ação, Sim. a coisa clarifica, fica mais fácil, né? Com certeza. E assim, foi até bom você começar com essa pergunta de o que é uma ação, porque, como você disse, a partir do momento que você entende o que você está comprando, você consegue também traçar uma estratégia para vencer ali, né? Se você vai fazer um investimento em renda fixa, você tem que conhecer aquele investimento. Não adianta você comprar aquilo só porque alguém te disse, né? Então, assim, vamos lá. Uma ação. O que é uma ação? Uma ação, de maneira bem simples, é um pedaço de uma empresa. Uma pequena parte de uma empresa. Então, toda empresa tem ações. Toda empresa, mesmo que a empresa não esteja listada em bolsa de valores, os acionistas, que são os sócios, são os donos do negócio, eles têm pequenas parcelas daquele negócio. Quando a gente fala assim, o que é uma ação listada em bolsa? A empresa ela pode tanto abrir o capital dela na bolsa de valores, quanto se permanecer no mercado fechado, né? Assim, ela não ter ações listadas em bolsa. E aí, se você quiser se tornar um acionista daquela empresa, você teria que ir diretamente com o dono do conselho de administração da empresa e fazer uma oferta para alguém que tem ações daquela companhia, né? Então é isso, basicamente, o que é uma ação. E quando uma empresa, de alguma maneira, decide captar dinheiro fora com outros investidores, ela pode tanto ir atrás de investidores, pessoa física, e conversar, fazer reuniões para ver se alguém quer comprar aquelas ações, para ela poder se capitalizar, botar dinheiro em caixa e utilizar para fazer outra coisa, quanto ela pode ir para o mercado financeiro, para a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores nada mais é do que um ambiente de negociação de ações de empresas que existem, empresas reais. Isso é importante dizer, porque as pessoas não sabem direito o que é a Bolsa. Quando se fala em Bolsa de Valores, as pessoas já pensam em cotação, sobe e desce, tem que vender, tem que comprar, não é essa coisa? Com certeza. Eu fantasiava muita coisa assim da Bolsa, né? Achava que era bem isso, assim, né? Tinha que ficar o tempo todo ali no computador vendo sobe e desce da Bolsa e que não era para todo mundo. Pois é. Mas eu quero aproveitar que você falou disso, assim, e te perguntar se é possível enriquecer na Bolsa, né? Eu acho que muita gente tem essa dúvida também, porque uma vez que a pessoa entende, né, que você pode investir, né, e conhece ali como a coisa funciona, eu acho que tem essa dúvida também, né? É possível enriquecer na Bolsa? Muita gente fala que não é possível, muita gente fala que é possível. Inclusive eu já vi youtubers falando que não, ninguém enriquece na Bolsa. Aí outras vezes eu vejo pessoas falando, não, é a Bolsa que vai te tornar rico. A Bolsa que vai te tornar rico. Veja como eles falam. E assim, eu gosto de botar os pingos nos is. Como a gente sempre faz aqui no podcast, né? A gente coloca os pingos nos is. E qual é o pingo no i que eu quero colocar aqui? Primeiro, a Bolsa deixa alguém rico? A Bolsa? Não. A Bolsa não enriquece ninguém. A Bolsa é simplesmente o ambiente de negociação. O que é o ambiente de negociação? Eu gosto de fazer uma analogia com o aeroporto.
Se você quer sair daqui, a gente está em Brasília, né? Você quer ir daqui de Brasília até Paris. Paris é o seu sonho. Então, digamos que a vida toda você esperou ir para Paris. Essa poderia ser uma analogia para a vida inteira, você esperou se tornar uma pessoa com liberdade financeira, rica, enfim, né? Então vamos lá, você quer sair de Brasília e quer ir até Paris. O que você tem que fazer hoje em dia? Você pode pegar um avião, você vai até o aeroporto e lá você vai pegar um veículo, que é o avião, e ele vai te levar até Paris. Não é o aeroporto que vai te levar até Paris. Então, o aeroporto não leva até Paris e a bolsa não te deixa rico. O que te deixa rico é o veículo. Que veículo é esse? Que avião é esse? Empresa. As empresas. E assim, quando você chega num ambiente de bolsa de valores, no ambiente, por exemplo, do aeroporto, você não tem vários aviões ali? É claro que tem uma diferença na analogia aí, porque você não vai escolher o avião assim que você chegou ali na bolsa. E olha que interessante. É uma escolha prévia. É uma escolha prévia. E olha que interessante, na bolsa não é assim também? Na bolsa você não escolhe a ação que você vai comprar assim que você abriu lá o home broker. Não. Você vai fazer uma escolha prévia. Você vai analisar primeiramente qual é o melhor veículo para te levar. Antes, exatamente. Né? Você vai ter que saber qual é o melhor veículo para te levar até aquele destino. Qual é o veículo mais seguro? Qual é o veículo que vai te levar no menor tempo, mas qual é o veículo mais robusto? Então, toda essa análise você tem que fazer. E na Bolsa de Valores é a mesma coisa. Você tem que entender qual que é a empresa que vai conseguir te levar para aquele objetivo. A diferença entre a Bolsa e uma aeronave é que na aeronave você não pode pegar mais de uma ao mesmo tempo, né? Na Bolsa você pode diversificar. Você pode comprar ações de várias empresas. Então, a empresa é o veículo que te leva ao seu objetivo. E para você estar mais seguro, é como se fosse assim, eu não sei se isso não é possível, claro, né? Mas não sei se isso vai ficar claro como analogia, mas imagine que você pudesse pegar vários aviões e se algum quebrasse e caísse no meio do negócio, você pudesse, lá no alto, você pular para outro avião. Ou os outros aviões te garantiriam chegar lá. É mais ou menos isso. Essa analogia talvez não seja tão boa assim, porque tem essa diferença, né? Mas na Bolsa de Valores você consegue diversificar. Na Bolsa de Valores você consegue ter várias empresas que te deem uma certa segurança, também possibilitando que você chegue até o seu destino, até a Paris, né? Então é isso. A Bolsa não deixa ninguém rico. Mas o que deixa são as empresas. Ah, Júlio, então as empresas eu consigo ficar rico investindo na Bolsa de Valores, né? Investindo em ações da Bolsa de Valores, consigo enriquecer? Sim, não só consegue, como essa é a forma que a maioria dos investidores enriquecem. Ah, mas na Bolsa? Não necessariamente na Bolsa, mas com ações de empresas. Quer ver uma coisa? Se você pegar a lista da Forbes dos bilionários, os 10 primeiros, pega os 10 primeiros. Pode jogar no Google, se você tiver aí, joga no Google depois a lista dos bilionários da Forbes. Você vai perceber uma coisa muito comum. Todos eles ou são investidores ou são acionistas. Ponto. São sempre assim. E podem ser donos de imóveis também, né? De grandes empreendimentos, enfim. Mas de qualquer forma, todos eles vão cair nessas categorias. Nos podcasts passados a gente falou aqui daquela coisa do quadrante do fluxo de caixa, né? Que tinha um empregado, o autônomo, o dono de negócio e o investidor. O dono de negócio e o investidor é onde você vai ver a totalidade dos milionários, dos bilionários, né? Então se você pegar o Elon Musk, que é o dono da Tesla, o CEO da Tesla, o CEO da SpaceX, as ações que ele tem naquela empresa, porque ele é acionista, ele é um dos donos, mas ele é um acionista. Ele tem ações dela, pode vender para qualquer um que quiser. Como ele é um empresário, é um dono da empresa e tem ações dela, quando aquela empresa se valoriza, por exemplo, na Bolsa de Valores, as ações que ele tem também se valorizam. É a mesma ação. Então ele vai aumentando e crescendo no ranking dos mais afortunados. Warren Buffett, a empresa dele, a Berkshire Hathaway, ela teve uma política de comprar, adquirir outras empresas, incorporar o negócio, tentar melhorar e depois crescer. Agora, a política da Berkshire já é um pouco diferente. Eles basicamente se tornam acionistas de grandes negócios. Então a Berkshire agora, hoje em dia, se você for olhar a carteira lá de investimentos dessa empresa, ela tem uma posição muito grande em Apple, na Coca-Cola. Então eles se tornaram acionistas daquele negócio. O que é um acionista? Um acionista é um dos donos. Mas você na Bolsa de Valores, você pode se tornar um dos donos sem ter que ter o papel ativo, atuante dentro da empresa, e você pode lucrar
com o ganho daquelas empresas. Então, quanto mais aquelas empresas crescem, mais você ganha dinheiro. Então, é possível enriquecer na Bolsa de Valores e a maioria dos ricos e bilionários são acionistas também. Legal. Deixa eu só pegar um gancho dessa resposta, que você falou em diversificação na Bolsa. É possível diversificar e eu devo diversificar? Com certeza. Inclusive, quando eu comecei a investir lá em 2005, tinha uma história muito comum que o pessoal falava dessa coisa da não coloque todos os ovos na mesma cesta. E eu fui formado nos investimentos acreditando nisso, e depois de um tempo, quando eu comecei a entrar cada vez mais a fundo, para quem não sabe, eu comecei fazendo day trade, especulando e não investindo propriamente dito. Depois eu fiquei sabendo disso, né? E aí mudei minha estratégia. Entendendo melhor, aprendendo. Mas, inclusive, a maioria das pessoas que entram na Bolsa acabam fazendo day trade sem nem saber que a Bolsa tem outra forma de você investir muito melhor, né? Que é o buy and hold, comprar e segurar as ações por um longo prazo, né? Mas quando a gente começa, às vezes a gente não tem muita essa noção. E realmente, para mim, quando eu comecei a entrar nesse mundo de especulação, eu ouvi algumas pessoas falando: ah, não, você não tem que colocar todos os ovos... Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Você coloca os ovos na mesma cesta e vigia a cesta. Aí eu, poxa, isso faz sentido, né? Vou colocar todos os ovos na mesma cesta e vigiar a cesta. O que aconteceu na crise de 2008? Perdi um pouco de dinheiro. Não foi tanto porque eu estava muito atento, mas perdi dinheiro ali. Então a gente vai crescendo e aprendendo com o tempo. A verdade é que a melhor maneira de você estar protegido na Bolsa de Valores é diversificando os seus ativos. Tem várias teorias que você não pode diversificar demais também, senão você dilui e você perde rentabilidade. Outras pessoas falam que não, você tem que diversificar muito, não tem problema nenhum. Gente, a regra de diversificação é que não há uma regra. Peter Lynch tinha mais de 700 ações na carteira e ele bateu o mercado financeiro norte-americano por praticamente 20 ou 30 anos. Já o Warren Buffett, ele tem agora ele também está tendo uma gama muito grande de ações, mas concentrado em algumas bem maiores. Outros investidores boa parte, né? Poderia uma concentrar maior em uma específica e diversificar as demais. Se estiver de acordo com o seu perfil de risco, isso é muito importante saber qual que é o seu perfil de risco. Você aguentaria ver essas ações caindo 50% nos próximos meses? Porque acontece muito frequentemente. Inclusive, eu botei um vídeo no meu canal do YouTube recentemente, foi mais ou menos 2 meses antes da pandemia, olha que coisa. E eu falei, a bolsa pode cair 50%. Era um vídeo, se você procurar no meu canal do YouTube, você vai achar esse vídeo aí. Foi 2 meses antes da pandemia. E muita gente falou, clickbait, como se eu estivesse só fazendo um vídeo para conseguir clique, né? E eu tô dando a minha opinião. Você tem que quando você vai investir na bolsa, você tem que saber que em algum momento as suas ações podem cair 50% no curto prazo. Porque no longo prazo, eu costumo dizer, a bolsa sempre sobe. Mas no longo prazo, melhor dizendo, a bolsa sempre sobe no longo prazo. Mas no curto prazo tudo pode acontecer. E eu imaginava que, como as ações já vinham tendo um rally bem, né, a gente chama o bull market, que muita gente não sabe o que é bull market e bear market. Deixa eu só fazer um adendo aqui para explicar isso. O bull market é o mercado búfalo. O búfalo chifra para cima. Então é por isso que quando a gente fala bull market, normalmente a gente fala um ciclo grande de alta. E o bear market é o mercado o mercado urso. O mercado urso é aquele mercado... O urso, ele bate com a pata de cima para baixo. Então é um mercado de tendência de queda. Então quando a gente está num bull market, né, que é aquele de tendência de alta, já estava há algum tempo, né, até 2019, a gente veio num bull market muito grande. A bolsa aqui do Brasil passou de 120 mil pontos facilmente. Era muito provável que tivesse um crash, uma quebra de pelo menos uns 50% em algum momento. Não se sabia quando ele ia acontecer. Eu fiz o vídeo e foi uma coincidência que foi logo 2 meses depois veio a pandemia. Inclusive alguém comentou lá também, poxa, acertou essa da crise do coronavírus. Mas eu não pensei em acertar a crise, né? Mas é provável, quando você investe em ações, pode acontecer isso no curto prazo. E como é que você se protege? Diversificando os seus ativos. Você faz uma carteira balanceada, porque você não vai sofrer não vai sofrer tanto
com essas quedas repentinas e provavelmente vai conseguir boas rentabilidades na alta. E é interessante que quanto mais você descorrelaciona os seus ativos, então você tem lá ações aqui no Brasil, tem renda fixa, você pode até ter renda fixa também, mesmo, eu já falei que eu não invisto na renda fixa para um longo prazo, mas muitas pessoas podem querer investir para segurança, e aí você pode ter um pouco em renda fixa, você pode ter um pouco de ações no exterior, você pode ter, enfim, vários tipos de ativos diferentes, de maneira que um complemente o outro e o seu risco caia. Então é mais ou menos essa estratégia mais inteligente, mas a diversificação é muito necessária. Entendi. Eu não sei se é só uma impressão minha, mas a maioria das pessoas perdem dinheiro na bolsa? Olha, por incrível que pareça, sim. Por quê? Os investidores que ganham dinheiro na bolsa, isso é uma coisa que eu ainda não vi, são raros os analistas que eu vejo falando isso. Mas quem ganha dinheiro na bolsa realmente são aquelas pessoas que não perdem dinheiro na bolsa. Como assim? Peraí. São as pessoas que sobrevivem. Quem ganha, anota essa aí. Quem ganha dinheiro na bolsa é quem não perde dinheiro na bolsa. Porque a bolsa de valores é aquela coisa, se você não fizer muita cagada e conseguir sobreviver durante 15, 20, 30 anos, você vai se dar bem. Tem uma história, na verdade tem várias histórias, né, de pessoas, às vezes, que trabalhavam como servente. Tem uma história, se não me engano, nos Estados Unidos, de um cara que ele trabalhava como servente, alguma coisa, alguma profissão bem simples. Um cargo mais baixo. Um cargo bem mais baixo e tudo. Só que ele tinha o hábito de investir todo mês $100. Todo mês. Ele tinha essa condição. Na verdade, ele nem tinha tanta condição assim, né, se eu vou pensar. Mas ele considerava que $100 todo mês era dele, né? Era para ele investir. E ele foi comprando aquelas ações. E, em determinado momento, quando foram ver o patrimônio que ele tinha formado, patrimônio de mais de $8 milhões. Olha só. Aí você vai pensar, poxa, mas esse cara entendia de bolsa, ele sabia todos os meandros, todos os melindres? Não necessariamente. Mas ele tinha isso aqui, ó, mentalidade. Que inclusive falamos é o tema do podcast passado, pois né? Que ficou muito bom, inclusive. Quem ainda recomendo. não assistiu, quando acabar esse podcast aqui, não deixa de conferir. Abre uma aba nova aí. Se você estiver ouvindo o podcast no celular, já engata o podcast anterior, que ficou muito legal. Mas é isso, ele tinha a mentalidade correta. E na bolsa, como a gente disse, se você não morrer na bolsa e sobreviver, você ganha dinheiro. Né? Então, por isso que o Warren Buffett fala muito, né? A primeira regra da bolsa é não perder dinheiro. E a segunda regra é não esquecer a regra número 1. Então, quando você diversifica, você não perde dinheiro. E as ações no longo prazo sempre vão subir. No livro do Jeremy Siegel, Stocks for the Long Run, né? Investindo em ações para o longo prazo, ele mostra um gráfico que é famosíssimo. Ele mostra o quanto que a bolsa cresceu em comparação com vários outros tipos de ativos, por exemplo, moeda, o dólar, o ouro. Ele vai mostrando a renda fixa, né, os bonds. Então ele mostra esse comparativo de 200 anos de estudos do mercado acionário norte-americano. A bolsa ganha disparado. No longo prazo a bolsa sempre sobe. Então se você conseguir sobreviver, você vai ter lucro, independente se você está investindo em 200 empresas ou você está diversificado em menos empresas. Né? Agora você tem que escolher boas empresas, não tem jeito. Você pode estar bem diversificado, mas você tem que ter boas empresas, bons, porque em boas empresas são bons negócios, né? Por trás daquela ação tem uma empresa e essa mentalidade é importante. Muito bom. Se tem uma coisa que a gente está vivendo, né? Já tem um tempo que a gente está nesse movimento da internet das coisas e a informação ela chega numa velocidade muito grande. E não necessariamente a informação correta, né? Uhum. Eu queria saber, assim, entender de você onde que a gente pode se informar para investir na bolsa. Onde que eu devo buscar essa informação? Legal. Uma das coisas muito importantes do investidor entender é que se ele for se informar no jornal, vai ser complicado. Então eu já digo, o jornal não é uma boa fonte. Porque o jornal, normalmente, ele faz a notícia depois que a notícia já aconteceu. Como que funciona a Bolsa de Valores das cotações, tá? Agora vamos falar aqui da empresa por trás, mas falando nas cotações, porque é o que as pessoas veem. É por isso que foi importante você perguntar ele sobre o que é uma ação, pra gente discutir isso. Porque as pessoas, na verdade, quando se fala em bolsa, elas só veem um númerozinho subindo e descendo, subindo e caindo, tentando comprar embaixo, tentando vender em cima. Não, é mais ou menos isso, né?
Sem uma análise mínima, Sem uma né? análise mínima. Então, como isso é o que passa para as pessoas, o mercado, né, a mídia também mostra isso. Né? A mídia vai mostrar isso da Bolsa de Valores. Então, quando você vê uma notícia, por exemplo, num portal como a Globo, ou como a Exame, ou como qualquer outro site de notícias e portal de notícias, você já está vendo a notícia defasada. Então é assim, a bolsa funciona da seguinte maneira, né? As cotações. Os investidores têm uma expectativa com relação ao que vai acontecer no futuro e eles tomam a decisão agora. Então, por exemplo, se eu acho que as ações vão subir muito até o final do ano de 2021, se eu acho isso mesmo, o que eu faço agora? Eu compro. É assim que funciona a cabeça da maioria dos investidores, né? Eu compro. E aí, se eu acho que a bolsa vai cair demais, vai cair muito, vou perder dinheiro, o que eu faço? Eu vendo agora. Então, o que eles acham que vai acontecer no futuro, ou seja, a expectativa futura, gera uma ação agora. Só que o problema é, vamos pensar aqui numa situação de que a bolsa subiu muito, né? Depois que ela subiu muito, é que isso chama a atenção da mídia. E aí, o que a mídia faz? Ações da Petrobras subiram já 45% no último mês, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa que está vendo essa notícia, o que ela pensa? Poxa, eu tô perdendo o bonde, todo mundo ganha dinheiro na Petrobras, 45%, ela faz a conta. Se eu tivesse botado 10 mil, eu tinha ganhado 4.500 nesse mês, ó. Devia ter investido. Será que dá? Aí o amigo já começa a conversar sobre a bolsa no elevador, você viu ações da Petrobras, eu ganhei. Tava com ações, ganhei dinheiro demais. Aí começa aquele burburinho. Então, não só as notícias, né? A conversa de elevador, a conversa com amigos, com conhecidos. Você tem ações de fulano, nossa, eu vi num vídeo lá que a ação vai estourar. Esse tipo de coisa vai te derrubar na bolsa. Essas pessoas não sobrevivem. Não dá para investir no achismo, né? Não dá. É necessário analisar. E eu já tive experiência suficiente para entender que essas pessoas não sobrevivem. Não sobrevivem. Porque quando você faz isso, você está sempre um passo atrás, né? E você fala, poxa, Júlio, mas se eu não posso então ver os portais de notícia, onde eu tenho que me informar, né? Inclusive, só abrindo aqui um parêntese, eu botei no meu Instagram algumas vezes, já tem um tempo, né? Até vou ver se eu coloco novamente, para relembrar as pessoas, do que acontece quando você segue as notícias. Então tem lá, tipo, um gráfico assim, a bolsa subiu, aí quando estava aqui em cima soltaram uma notícia, o brilho da bolsa. Mês seguinte, ela caiu. Então quem comprou lá, perdeu dinheiro. Aí quando estava aqui no fundo, ela fala, a bolsa virou mico, aí no mês seguinte, pá. Subiu. Aí quem estava só seguindo isso, perdeu dinheiro todas as vezes. Todas as vezes. Se você estivesse seguindo as notícias, você perdeu dinheiro todas as vezes. Então, onde que eu me informo? O ideal é que você não vá para site de notícias, mas sim, como você entende que a bolsa tem ali as empresas, você procure nas demonstrações financeiras da empresa, o que a empresa está fazendo, como que estão os resultados financeiros, e aí você vai tomar suas decisões. Ah, legal, muito bom. E eu tenho uma pergunta que, assim, várias pessoas... Quando eu converso com as minhas amigas, com conhecidos, né, surge sempre esse tipo de pergunta. Se eu tiver um planejamento, assim, para o fim do ano, eu quero fazer uma viagem, quero trocar de carro, quero fazer uma compra grande, é possível eu ganhar um dinheiro rápido na bolsa para poder fazer uma compra como essa? Sempre que as pessoas me perguntam isso, essa pergunta, nossa, ela é muito frequente, muito mais do que se imagina. Eu acho que eu recebo essa pergunta toda semana. As pessoas falam assim, Júlio, eu tô com esse dinheiro e aí, o que eu faço? Você acha que dá pra tirar um pouquinho na bolsa? É, bem o que você falou. E assim, sempre que eu recebo essa pergunta, eu falo, olha, se você quiser ganhar um dinheiro que tenha um prazo, o que a gente falou até no podcast anterior? Prazo, meu amigo, é renda fixa. A renda fixa tem prazo. A renda fixa tem ali um vencimento determinado. A característica do investimento de renda variável é que você não garante nem o prazo, nem a rentabilidade. Então, como é que você vai tentar ganhar um dinheiro rápido nesse período para conseguir viajar? Pode ser que você perca o dinheiro nesse período. É como eu disse, no curto prazo, tudo pode acontecer. E quem te disser que consegue ganhar um dinheiro rápido nos próximos meses para tirar um extra e conseguir fazer alguma coisa, está mentindo. Está mentindo. Mas eu vi uma pessoa mostrou na minha frente e ganhou. Eu também posso jogar o cara e coroa na sua frente e eu ganho. Eu também posso tentar jogar numa cena, numa quina e ganhar uma bolada na sua frente. Ué,
Isso não quer dizer que a pessoa ela faz realmente o que ela está dizendo para a vida dela, todos os anos da vida dela. Eu, quando comecei a investir, no primeiro, no segundo ano inteiros, 2 anos inteiros, eu consegui praticamente triplicar minha rentabilidade, ou seja, eu consegui 300% de lucro. Se eu fosse por essa, eu nunca investiria no buy and hold, eu ficaria só fazendo day trade. Só que o problema é, depois dos próximos 2 anos, eu não ganhei nada. E em um ano de 2008, eu perdi dinheiro. Então, se alguém tivesse me perguntado no ano de 2008 se era possível pegar um dinheirinho e botar na bolsa para tentar ganhar, e eu tivesse falado que eu estaria sendo praticamente criminoso, porque não é possível você fazer isso com garantia. Tudo pode acontecer. E em 1 ano, 2, é fácil você ganhar dinheiro. Agora, eu quero ver você conseguir ganhar ao longo de 10, 15, 20 anos, porque aí a gente está falando de longo prazo. Mas, se você tem um planejamento de longo prazo para a Bolsa de Valores, você fala, não, Júlio, esse dinheiro aqui é para o longo prazo. Eu quero fazer uma carteira de ações para o meu filho, né? Ou então quero fazer uma carteira de ações para que eu possa trocar de apartamento quando eu tiver sucesso na Bolsa, quando eu estiver muito mais tranquilo, quando ela já conseguir me retornar todo o dinheiro que eu investi, com renda passiva, né? Aquela renda mensal que os investimentos te dão. Aí sim eu penso em trocar de apartamento e utilizar o dinheiro. Tudo bem, porque você está falando de longo prazo. Agora, no curto prazo, tudo pode acontecer. Então, sinceramente, quer fazer uma viagem no final do ano e utilizar o dinheiro? Pega o dinheiro e coloca na renda fixa. Você vai ter uma rentabilidade menor, é claro. Mas você vai estar mais protegido e você tem pelo menos uma expectativa daquele dinheiro voltar maior do que você colocou. E você fala, poxa, Júlio, mas a renda fixa paga muito pouco. Pois é, mas é aquela coisa, risco, retorno. Sempre falo isso aqui, no canal também falo bastante. Risco e retorno. Você quer arriscar? Você quer arriscar, tentar talvez ganhar uns 20, 30, 40% até o final do ano? Você pode arriscar. E aí você pode tanto ganhar isso na bolsa, como o Bitcoin, como o dólar, como qualquer coisa, mas você está fazendo uma aposta, assim como um cara que aposta no cassino. Você pode arriscar, mas você tem que saber o que você está fazendo. E aí, se você perder esse dinheiro, você não reclama, porque você sabe o que é a renda variável agora, sabe que não tinha garantia nenhuma. E você pode, e se você perder, é uma escolha sua. É entender o lance do longo prazo, né? Exatamente. Às vezes a gente não consegue esperar, né? A gente quer da noite pro dia ter a grana. É uma característica humana, isso é uma característica humana. O bom investidor é aquele que consegue dominar esse ímpeto, esse impulso. Né? O cara consegue dominar esse ímpeto de ser curto-prazista, porque nós, os seres humanos, somos, e consegue olhar ao longo prazo. E isso em tudo na vida, né? Se a gente consegue enxergar no longo prazo, a gente sempre consegue viver melhor e ter melhores experiências do que aquelas pessoas que só ficam querendo as coisas no curto prazo. Né? Com certeza, com certeza. E falando assim de comportamento humano, uma coisa que eu vejo muito acontecer e aí eu quero assim que você já até citou um pouco disso, mas eu queria que você trouxesse um entendimento melhor ainda. O que você acha de comprar na baixa e vender na alta? Olha, comprar na baixa e vender na alta é aquela coisa que eu estava falando, né? Primeiro, quando alguém me fala isso, Júlio, bolsa de valores é fácil. Eu já olho assim, tá, fala aí. Porque assim, na teoria, a bolsa realmente é simples, mas não é fácil. Por que ela é simples? Como eu falei, poxa, o cara estava comprando lá nos Estados Unidos, né, o servente, estava comprando ações $100 por mês de algumas empresas que ele achava que eram boas e acabou. É simples, né? O problema é que não é fácil fazer isso, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Todo mundo estava rico, né? A riqueza se cria, riqueza não é uma coisa que você tira aqui e outra pessoa perde lá, né? Não, riqueza se cria. Então, se fosse fácil, estava todo mundo rico. Mas por que não é fácil? Porque as pessoas não têm a mentalidade, não têm o pensamento de longo prazo, né? E quanto à pergunta que você me fez, assim, eu acho que quanto mais tempo as pessoas continuarem com esse tipo de mentalidade, mais vai ser difícil para elas conseguirem ter resultado na bolsa. Primeiro porque elas só estão olhando a cotação. Quando você fala comprar na baixa, que baixa? Eu sou acionista de uma empresa. Quando alguém te fala assim, sei lá, digamos que tem uma padaria aqui, né? Eu quero... Esse exemplo da padaria é muito famoso no mercado financeiro, mas é um exemplo muito bom. Então, por exemplo, fulano, um amigo seu, tem uma padaria e você quer se tornar sócio daquela padaria. Você fica olhando quanto está valendo a padaria todo dia? Eu olho, essa padaria está valendo, opa, subiu agora. Aí amanhã caiu o preço da padaria, eu vou vender, quero sair. Ninguém faz isso.
quando você entra num negócio, você acredita no negócio, você estuda o negócio, você vê se aquilo tem projeção lá no futuro de te dar muito dinheiro, de te dar muito resultado, vê se aquilo vale a pena, vê se faz sentido para você. Nas quedas você procura se envolver mais, talvez olhar o que está dando de errado, procura até ajudar quando é uma padaria próxima, dá para você fazer isso. Quando é uma grande empresa, você analisa a empresa, né? E vê se aquilo faz sentido. Mas quando você fala comprar na baixa ou vender na alta, você está olhando só a cotação. Você não quer nem saber do negócio. Opa, isso já é um alerta. Pum, você liga um alertazinho ali. Outra coisa, quem é que te garante que você está comprando na baixa? Só porque ela estava aqui e agora ela está aqui, não quer dizer que isso aqui é a baixa. Às vezes ela vai cair para cá, ou às vezes ela vai virar pó. Às vezes a empresa vai desaparecer do mercado. Então como é que você sabe onde é que é a baixa? Não tem como você saber. E assim, as pessoas insistem em achar que sabem, né? As pessoas acham que tem bola de cristal e o pior, tem gente que ensina pessoas a fazerem isso dizendo que eu tenho a bola de cristal, eu consigo acertar as baixas e as altas e você vai ganhar dinheiro comigo. E tem gente que acredita nisso, mas ninguém, como diz o ditado, ao ser humano não foi dado o dom de prever o futuro. Então, esse negócio de comprar na baixa e vender na alta, compre ao som dos trovões, venda ao som dos violinos, sabe essa coisa? Tudo isso são pessoas que estão muito focadas no curto prazo, de ganhar o dinheiro rápido, que não existe, e muito focadas ali nas cotações e não estão se preocupando realmente com o negócio da empresa. É por isso que eu falo tanto da estratégia do buy and hold, né? Que inclusive já gravei alguns vídeos no meu canal também falando sobre ela. Mas é basicamente isso. Muito bom, muito bom. Eu queria entender também, assim, em relação a investimentos, você já colocou aqui pra gente que é possível fazer vários investimentos, né? Tem como diversificar e tudo mais. Mas eu queria saber, assim, a bolsa é o investimento mais arriscado? Boa pergunta essa. Nossa, muito boa pergunta. Quando se fala em investimento arriscado, você tem que pensar no retorno, né? Uhum. E eu sempre falo da diversificação, não é por acaso. A diversificação ela não envolve só um tipo, uma classe de ativos. Boa, né? eu tinha essa dúvida. Pois é, então, a diversificação envolve vários tipos de ativos. Você pode ter vários investimentos em bolsa de valores, você pode ter investimentos em renda fixa, você pode ter investimentos em imóveis e tudo. Às vezes, um imóvel que você compra errado pode te ter um risco muito maior do que um investimento de 30 anos na Bolsa de Valores. Na verdade, isso é até comum, porque na Bolsa de Valores você tende a ter mais opções para diversificar os seus ativos. Então eu compro uma empresa do setor bancário, outra empresa do setor de automóveis, outra empresa lá no exterior, ou compro uma mineradora, você tem N possibilidades. E aí se o ramo, sei lá, eu comprei uma empresa que fabrica motores. Se o ramo industrial tá mal, às vezes o ramo bancário tá bem. Então eu consigo sair de um e ir para outro de maneira bem tranquila, certo? Então assim, depende muito do como você encara aquele investimento, né? Então, pode ser que um imóvel que você comprou seja um imóvel lá na Conchinchina, né, onde tem um risco muito alto, ou então fazem lá um monte de bares na frente e aí o preço do imóvel despenca e você perde dinheiro. E aí, qual que era o investimento mais arriscado? Então, o risco está muito relacionado com como você encara esse tipo de investimento. Gostei, interessante. Para a gente finalizar esse podcast, né, esse bate-papo aqui, que é tão, para mim é tão enriquecedor, né, entender melhor sobre os investimentos, sobre finanças de uma forma geral. Eu quero finalizar com a pergunta que englobou aqui todo o podcast, né, que é o tema, né, do nosso podcast, que é o que faz a diferença entre alguém perder e ganhar dinheiro na bolsa? Principalmente a forma como que você a encara, a estratégia que você utiliza. Qual é a estratégia que você utiliza? É uma estratégia, primeiro, de longo prazo, de curto prazo? Se eu pudesse resumir, eu falar qual é a estratégia que você utiliza, o que você quer. É por isso que quando a gente vai traçar um perfil da pessoa, não adianta eu saber o né, qual que é o perfil da pessoa. Também que tem que saber o que ele quer. Né? Então não adianta. Júlio, eu tenho um perfil bem conservador, mas eu quero ganhar dinheiro amanhã. Ué, peraí. Né? Tem alguma coisa que está incongruente aí. Então a primeira coisa, saber o seu perfil de investidor. Né? É importante você saber se você é um perfil mais moderado, mais conservador ou mais arrojado. E aí entender também qual que é o seu objetivo com aquilo.
Mas o ponto-chave é a estratégia que você vai adotar. Você vai ficar fazendo trade na frente do computador todos os dias, achando que vai ganhar aqui 4 mil, 5 mil reais por mês e ficar, como muita gente me fala, meu sonho, Júlio, na Bolsa de Valores é ir pra praia, meter o pé na areia, o pé na água, comendo um camarão e operando. Cara, me desculpa, mas esse é um sonho irreal. Né? Ou você é uma fantasia que te venderam e que botaram um anúncio lá andando numa Ferrari e você caiu, botaram um anúncio lá operando da praia ou tomando um cafezinho falando que tá pagando com o dinheiro da operação e você caiu. Né? Infelizmente essa não é a realidade. E qual é a outra estratégia? O buy and hold, que é aquela estratégia em que você compra uma empresa e segura as ações. Você fala, poxa, Juma, como é que funciona isso? Como é que é esse negócio do buy and hold? Simples. Veja os maiores bilionários do mundo. Veja pessoas que às vezes nem estão preocupadas só com a bolsa de valores em si, mas estão preocupadas em serem donos do negócio. Eles ficam com aquela ação durante 2 meses e vendem? Ou eles carregam a ação às vezes para a vida inteira? Enxergue. Warren Buffett, o próprio Elon Musk, Jeff Bezos, todos esses empreendedores também são acionistas de um negócio. E eles vão ficar com aquele negócio enquanto o negócio estiver bom. Eles vão, na verdade, muitos deles criaram os negócios, então vão carregar o negócio até o fim. Isso é buy and hold. Né? Isso também é buy and hold. No caso deles, eles não necessariamente compraram, mas já tem, né? No nosso caso de investidores, nós podemos comprar essas ações, ser acionistas também dessa empresa e segurar para um longo prazo enquanto essas empresas estiverem boas. E só um adendo assim, final que eu gosto de fazer, o que acontece? Tem um gráfico muito interessante da Trade Society, o pessoal pode colocar até no Google aí para ver, é um gráfico em uma forma de pirâmide, que ele mostra o seguinte, eles fizeram um estudo com a maioria dos traders, se eu não me engano, dos Estados Unidos. Fizeram muitos estudos sobre isso, e um desses estudos mostrava que a maioria, na verdade, todos os traders começam com o sonho de enriquecerem rápido. Então tem esse sonho. E é engraçado porque eu me identifiquei. Quando eu comecei na bolsa, eu também tinha um pensamento curto-prazista, de achar que conseguiria ganhar dinheiro muito rápido, de fazer 2, 3 cursos como eu fiz e achar que já entendia tudo de bolsa de valores e quem estava ao meu redor não entendia nada e que eu ia ganhar muito dinheiro rápido. Eu também comecei com esse sonho. E é mais ou menos na base da pirâmide como as pessoas começam. Um pouquinho acima, menos pessoas, né? 40% das pessoas largam no primeiro mês. 40% dos traders param de fazer trade no primeiro mês. Primeiro mês, as pessoas não aguentam. Mais 40%, os outros 40%, só totalizando 80% dos traders, até 2 anos eles já largaram. Ou seja, de cada 100 pessoas que entra, 80 não está mais no ramo fazendo day trade nos primeiros 2 anos. Nos primeiros 5 anos, né, de quando começam até os 5 anos, apenas 7% ainda estão lá. 7% dos traders ainda estão lá. Os sobreviventes. Os sobreviventes. E desses 7% que continuam ali até após 5 anos, apenas 1% dos traders ganham algum dinheiro. Não é enriquecerem, tá? Ganham algum dinheiro. Esse é um gráfico que, assim, ele foi reproduzido N vezes, milhares de vezes. Tem vários estudos. Eu listo pelo menos 10 estudos super robustos que foram feitos. Inclusive, ano passado foi feito um outro estudo. Esse ano fizeram outro estudo sobre isso, mostrando que os traders não têm resultado no longo prazo. Simples assim. Você não vê nenhum bilionário trader. Por quê? E é importante as pessoas entenderem isso. Então a diferença entre você perder dinheiro e ser eliminado do jogo é a estratégia que você utiliza. Você está indo para o curto prazo, você está indo para o longo prazo. Porque se você estiver indo para o longo prazo, a bolsa pode cair 80% hoje e vai ser bom para você. Porque se você acredita nas empresas que você comprou, talvez você até compre mais, um preço mais barato. E aí, com o tempo, essas ações vão crescendo de novo, vão crescendo de novo, vão crescendo de novo. E no longo prazo você vai ter muito mais. Inclusive eu postei no meu Instagram 2 dias atrás, né, mais ou menos, que a Bolsa de Valores já recuperou o que ela tinha perdido ao longo da crise do coronavírus. Então é basicamente isso. Qual a estratégia que você quer utilizar? Uau, muito bom. Muito bom, pessoal. Que papo legal. Nossa, mais um podcast. Muito top. Adorei, foi incrível. Adorei demais também. É sempre bom fazer o podcast com a esposa, porque ela vem com umas perguntas muito boas e a gente conversa bastante em casa sobre isso. E eu espero que você
tenha gostado também, tanto desse episódio quanto dos outros episódios. Se ainda não assistiu, agora que você já terminou de assistir, de ouvir esse podcast, vá lá nas minhas plataformas de áudio que você vai ter, tanto no Spotify, Apple Podcast, eu sempre falo isso, né? No Amazon Music, você vai ver esse podcast aqui em vários lugares, no Deezer também, e também no meu canal do YouTube. Tá tudo lá, espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo episódio desse podcast O Investidor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.